Atenção porque vai começar a aula de artes. E aí pessoal, tudo bem? Aqui Paulo Brainer para mais uma aula com vocês. Nono ano IEJA 4, a aula de revisão. Mas antes vamos para a atividade da aula anterior, tá bom? Então, primeiro, vocês observando ali aquele texto ali, tá? Que eu tinha mostrado para vocês, né? Que vocês responderam os exercícios, as atividades. E depois eu destaco o seguinte, né? De acordo com a xilogravura, isto é, gravura talhada em madeira, assinale a alternativa correta. Então, se você optou pela letra C, né, você acertou. Segundo, né, as xilogravuras ao lado são ilustrações de folhetos de cordel. Elas capturam cenas emblemáticas de festas populares que fazem parte dos calendários festivos e cultural brasileiro. Então, vocês observando bem ali, né, as festividades e tudo mais. Assinale a sequência que relaciona corretamente a cada imagem à festa correspondente. Tá bom? Então, cada ali tem uma data comemorativa ali, diante das numerações 1, 2, 3 e 4. Então, se você escolheu e marcou a letra B, está correta. Terceiro, a figura acima é a ilustração do Gilvan Samico, né? Cuja produção é particularmente representada pela recuperação do romanceiro popular e pela literatura de cordel. Então, né, diante de todo esse texto aí, se você assinalou a letra A, está correta, tá bom? Diante de todas essas linguagens artísticas ali, apenas a letra A é que é a alternativa correta. O quarto e penúltimo, né, o nome dado a essa técnica de gravura é conhecida como, se você optou pela letra D, está correta, né, diante da imagem ali. E o quinto e último, observe as figuras abaixo, qual técnica elas representam. Então, se você optou pela letra B, né, olhando ali as imagens, é a correta, tá? Letra B é a resposta certa. E agora vamos para, né, um dos conteúdos que já foram trabalhados durante a unidade 3, tá bom? Porque durante essa aula vamos revisar todos os conteúdos que foram revisados da terceira unidade, tá bom? Vamos começar com a importância da música regional e sua origem, né? Um assunto que já foi dado aqui para vocês, tá bom? E aqui, ó, podemos observar as três principais formas de musicalidade regional do país, apesar de que eu vou citar algumas aqui também, tá bom? Vamos começar com o samba, tá bom? Que é considerado um dos ritmos que simbolizam a música nacional, tá? E os instrumentos musicais, né, que é o cavaquinho, né, o violão, são algumas das características do samba, tá bom? A roda de samba, né, o pessoal lá, aquela magia, né, com o batuque e tudo mais, são características da musicalidade do samba. Outra musicalidade, né, aí brasileira é a bossa nova, tá bom? Que foi uma influência do jazz americano, tá certo? Então, é aquela coisa, né? Nada vai existir do nada, né? Você tem que partir de um ponto A para você conseguir atingir um ponto B, tá bom? Então, a questão da bossa nova foi a influência ali do jazz brasileiro, né? E alguns nomes ali bem conhecidos ali diante dessa musicalidade aí brasileira, né? Além do samba, a bossa nova. Agora vamos para o sertanejo, que é também um dos maiores gêneros na música brasileira, né? O sertanejo ele surgiu como uma representação do povo do interior, né? Aquele modão,
né, aquela vida da antigamente, né, caipira e tudo mais. E daí, né, esse sertanejo raiz, que teve várias duplas sertanejas aí bem conhecidas, que vocês já sabem, né? Que daí surgiu o quê? O subgênero, né, que as pessoas elas adoram, que é o sertanejo universitário. Então, é um outro tipo né, de gênero aí dentro da musicalidade do Brasil, além do samba, da bossa nova, o sertanejo aí. E o funk, né? O funk, que é o funk carioca, né? Porque existe a diferença entre o funk americano e o funk carioca, né? O funk americano era mais aquele estilo mais os caras com aqueles cabelões assim, né? Black time, né? E tudo mais, usando boca de sino e tudo. E o funk carioca já é mais das favelas do estado do Rio de Janeiro, né? Existe também ali, lá na Grande São Paulo. Então, é uma das características aí, é o funk, né, que faz parte também aí da musicalidade brasileira e que teve vários representantes aí, ó, como vocês podem observar, né, várias, o Claudinho e Bochecha, tá certo, que fazem parte aí, foram uma das duplas representantes aí do funk, né, tem vários aí também. E é isso. O rap, né, como por exemplo o Racionais, né, o Gabriel Pensador, o Marcelo D2, entre outros representantes aí do rap, né, que é um estilo de música que faz parte do movimento hip hop e que o Brasil ele está mais associado a favelas e periferias. A MPB, né, da atualidade, né, que também, né, foi a consequência da MPB de antigamente, né? Aí vocês podem observar na figura 1 a MPB, né, de tempos atrás com a MPB de hoje em dia, tá bom? Então é uma das fazem parte também da musicalidade do Brasil, tá bom? Além do samba, bossa nova, o rap, o funk e o sertanejo e por último a MPB. Pronto, falamos sobre a questão da musicalidade, né, no nosso país. Aí também trabalhamos sobre o carnaval, músicas e diferenças regionais, né? Falamos um pouco sobre a origem do carnaval, como aconteceu, né, e tudo mais, né? Vocês podem observar tanto a questão regional ali, ó, figura 1 representando frevo, o carnaval aqui do Nordeste, né, e tudo mais, com o carnaval lá do Sudeste, né, as escolas de samba e tudo mais. A origem do Rei Momo, né, que tudo tem uma origem, né, nada existe por acaso. Como a figura 1, né, como era o Rei Momo e como é o Rei Momo atualmente, né, comemorado as apresentações do Rei Momo, que também faz parte de uma das características do carnaval, tá certo? O carnaval de Veneza, a festa se espalhou pelo mundo, né? Que tudo tem sua origem através do Renascimento, nas cidades italianas, né? Tudo aconteceu também através ali do teatro improvisado, né? Então tudo envolve um ciclo, né, sem fim, que é uma origem, né, até o aperfeiçoamento de um estilo musical, de uma dança, ou de um teatro, ou de uma cultura local. Tá bom? Então ali podemos perceber todo o contexto histórico ali do carnaval. Baldes de água, ovos e laranjas eram as brincadeiras do carnaval em Portugal. Então esse negócio da pessoa jogar ovo na cabeça do outro, né, para comemorar o aniversário, ou diante dos 3 dias aí de carnaval, era uma celebração que era utilizada muito, né? Era chamada como entrudo até hoje, né? Que é
a celebração dos 3 dias de carnaval, e que era comemorado antigamente lá em Portugal, tá certo? No século XIII. Tá? Então, o carnaval em terras portuguesas iniciou no século XIII com a festividade da questão também desse negócio de jogar ovo na cabeça, né? É uma tradição aí que está até os dias de hoje. A primeira escola de samba, que foi criada em 1928, para você ver, né, o quanto de anos até você perceber ali, finalmente na figura 2, uma escola de samba com toda a sua tecnologia, né, algo bem sofisticado mesmo, mas em contraste com a figura 1, né, que é o começo de tudo, né, e que surgiu a primeira escola de samba aí. As marchinhas de carnaval, que surgiram com vários cantores, tal, tudo mais, né? Teve o Abre Alas, né, da Chiquinha Gonzaga, que é um dos exemplos também, né, entre outros cantores também que representaram as marchinhas de carnaval, né? Alguns sobrevivem até hoje, né? E outras, infelizmente, estão perdendo seu espaço diante do caos, né? Questão mais de musicalidade e tudo mais, né? Mas algumas estão sendo adaptadas, né? Algumas marchinhas estão sendo adaptadas nos dias de hoje, de uma forma para se adaptar ao mundo hoje em dia. Então, é isso, né? As marchinhas de carnaval teve sua origem, né, nas décadas de 20 e 60. E por fim, né, o frevo, o maracatu, e entre outras manifestações culturais aí espalhadas que fazem parte do carnaval, das comemorações do carnaval. Trabalhamos também sobre a comédia, a farsa e a ópera, que são os gêneros teatrais, tá bom? Então, trabalhando nesses 3 modelos aí, que vocês podem perceber, né? A tragédia clássica, porque se existe comédia, existe também a tragédia, né? Isso dentro do teatro grego. Então, a tragédia é mais aquela coisa mais triste, melancólica, aquela cenas para despertar mesmo a tristeza no público, né? A compaixão e tudo mais. Alguns exemplos ali de acontecimentos históricos de forma bem triste mesmo, até o final, né? Tornou-se um final triste. A morte de Sócrates, eu não sei se vocês já ouviram falar, né? Foi um filósofo que viveu na Grécia clássica, tá certo? E ele teve que... Muitos estavam acusando ele de corromper a juventude com as suas ideias e tudo mais. E ele tinha 2 alternativas, né? Ou tomar um vinho, que é conhecido como o vinho da cicuta, que aí seria uma morte instantânea, né, após ele tomar esse vinho, ou ele ter que se exilar do seu próprio país, da sua própria terra, e ir para outro local distante. E ele preferiu morrer na sua própria terra, né, de forma honrada, e aí isso causa o quê? Muitos consideravam ele um homem justo e tudo mais, e ele não teve medo de encarar as suas ideias, e ele lutou até o final, e para ele não abrir mão das suas ideias, ele teve que fazer isso de acordo com a lei da Grécia Antiga, tá? Aí tomou o vinho, aí aquela comoção toda, muitos choravam a morte dele, mas ele teve que ter esse triste fim. A segunda foto mostra a morte de Jesus, né? A tristeza e tudo mais, a compaixão, algo bem, a comoção mesmo, né? São efeitos da fé cristã. E a foto de número 3 que mostra a dramaticidade, né, de um dos personagens, né, do Romeu e Julieta, né, do romance Romeu e Julieta, o desfecho ali final. Então, tudo isso são formas de tragédia clássica, né? São acontecimentos ali diante das encenações e de acontecimentos também que aconteceram na vida real. A comédia, né, que fala sobre uma forma bem mais engraçada, que vai
despertar riso na vida das pessoas e que é uma crítica também aos costumes da sociedade, né? Você percebe ali vários personagens, né, que mostram isso, tá bom? Então é o contrário da tragédia, né? A palavra comédia ela tem também sua origem grega, mas que provoca riso no espectador. E a farsa, que é uma espécie de uma comédia, só que envolve o quê? Um mistério, tá certo? Diante da cena e tal. E isso faz com que as pessoas elas acabem tendo mais atenção, até saberem exatamente, né, qual é o final daquela cena. Isso vai causar o quê? Uma certa curiosidade. É a mesma coisa das novelas, né? Cada capítulo, né, de um seriado, né? Ou tanto de um seriado, né? Por exemplo, a Malhação, ou um seriado de uma novela, eles sempre cortam aquela cena ali para despertar o quê? A curiosidade naquela pessoa. Então, aquela pessoa vai ter que aguardar o final ter que esperar, né, para o outro dia para ela saber o que é que aconteceu com aquele personagem, o que é que houve, né? Então, isso se chama farsa, né, diante do teatro, né? A curiosidade, o despertar. Isso gera também audiência nos seus canais televisivos. E um dos grandes representantes da farsa foi o Gil Vicente, tá certo? Ele que escreveu o livro A Farsa de Inês Pereira, e é bem interessante. O teatro, a ópera teatral, tá certo? Que envolve o quê? Musicalidade, dança e o teatro. Diferente do teatro, né, que é só o diálogo entre os personagens, na ópera teatral os personagens eles cantam, né, eles fazem entonações e tudo mais. E além de terem alguma dança também envolvendo ali os personagens, tá bom? E alguns exemplos de gêneros teatrais existentes também, né? Além dos que já foram mencionados agora. Aí vocês podem observar, né? Vários gêneros teatrais. Falamos também sobre as danças de origem afro na atualidade, né? Que foi um dos conteúdos também que já foram trabalhados com vocês durante essa unidade 3, tá bom? E as danças de origem afro na atualidade, né, que são representadas ali, ó, uma delas o maracatu, né, o samba de roda, tá certo? Que também é um outro exemplo, a congada e a capoeira, né, praticamente. Vamos falar primeiro da capoeira, né, que é um tipo de luta que teve origem no Brasil e que já foi explicado aqui na aula, tá bom? E que ela tem uma grande expressividade para a cultura brasileira e tem como principais características a defesa pessoal, tá bom? Então, é importante, um importante atributo da capoeira para as outras artes marciais e consiste na sua musicalidade. A congada, que é é uma mistura de festas trazida pelos negros escravizados, né? É um outro tipo também de dança envolvendo música. O jongo, que é um outro tipo também de dança brasileira de origem africana. O maracatu, que é uma dança folclórica de origem afro-brasileira, né? Típica do estado de Pernambuco, e as suas características ali, ó, africanas, tal, com os figurinos. O samba de roda, que é um outro tipo de dança também, né? É uma manifestação cultural que mistura dança, música, poesia. Pronto, além das danças regionais, né, brasileiras, né, de origem afro, falamos, né, sobre a xilogravura e cordel na cultura regional, tá certo? Aí vocês observam ali os elementos, né, que são os dois elementos representativos do tema central da aula anterior, tá bom? Que já foi trabalhado com vocês. A história da xilogravura, né, de cordel, que já foi falado aqui, que já foi trabalhado com vocês na aula passada.
que tudo não é por acaso, que existe sempre uma origem, né? Que aconteceu com os trovadores, né? Que eram os cantadores na Europa antigamente, que declamavam, né? Cantavam seus versos ali, lá em Portugal e na Europa também. Aí depois, com o decorrer do tempo, surgiram os repentistas, né? E os cantadores de emboladas também, tá bom? Tudo teve uma evolução, né? A origem da xilogravura e do cordel, como eles são, né? Colocados, expostos ali para vender, né? As suas revistinhas e tudo mais, né? Com os desenhos, como é feito, né? O cordel e tudo mais. A história da literatura de cordel, né? Todo o contexto ali que já foi trabalhado na aula anterior para vocês, beleza? Qual a importância da xilogravura na literatura de cordel, né? Porque assim é o processo como é feito ali, tá? Que pega na madeira ali, né? Aí você vai desenvolvendo ali o moldezinho, né? O desenho, e depois vai pintar esse desenho, né? Que foi feito na madeira ali. Depois da tinta, aí você coloca um papel sobre essa madeira e a réplica do papel é evidente a da madeira, né? Uma das grandes referências dessa forma de xilogravura e literatura de cordel, né? Essa relação entre esses dois é o grande J. Borges, tá bom? Aí recapitulando, né? A xilogravura é a arte milenar que marca a identidade da cultura do Nordeste, do Brasil, né? E é uma técnica que consiste em talhar um pedaço de madeira usando facas e canivetes bem amolados, né? Essa é a xilogravura. A literatura de cordel, que é considerado um gênero literário, que geralmente é feito em versos, tá certo? E praticamente é a versificação ali dos desenhos que são mostrados, né? Daquele tema ali que é o assunto, tá bom? E ali a representação do artista J. Borges, né? Diante das suas obras e tudo mais. Então, recapitulando a aula de hoje, né? Falamos sobre a importância da música regional e sua origem. Falamos também sobre a origem do carnaval, a comédia, a farsa e a ópera, que são os gêneros teatrais que já foram trabalhados. Falamos também sobre as danças de origem afro na atualidade, né? As danças que têm uma origem ali africana. E por último, falamos sobre a xilogravura e cordel na cultura regional. Beleza? Então é isso, aqui são as referências para a realização do material, as fontes de pesquisa, vocês podem observar aí, beleza? Então vou me despedindo, pessoal, obrigado por tudo, valeu, tô indo nessa e fui! Obrigado por tudo!